Fala, nação rubro-negra! Sejam todos muito bem-vindos ao canal. Flamengo acerta a venda de Matheus França para o Crystal Palace da Inglaterra. Sampaoli se pronuncia após soco de preparador do Flamengo em Pedro e falou: única solução é conversar. E o preparador físico do Flamengo pede desculpas por soco em Pedro, O Pablo Fernandes, que agrediu o atacante por causa de um desentendimento no vestiário do Independência, minutos após a vitória sobre o Atlético Mineiro. Falando desta negociação, então, após longa negociação, o Flamengo concluiu finalmente a venda do jovem atacante Matheus França. De acordo com informações, o clube acertou a venda do jogador para o Crystal Palace da Inglaterra. O jovem foi vendido por 20 milhões de euros, cerca de 104 milhões de reais na cotação atual. A negociação entre Crystal Palace e Flamengo pode chegar a 30 milhões de euros, cerca de 156 milhões de reais no total. Isso porque o clube inglês irá pagar 5 milhões de euros, cerca de 26 milhões de reais, caso o atleta cumpra metas em contrato e mais 5 milhões de euros se Matheus vencer o prêmio Bola de Ouro algum dia, Então, além disso, o Mengão terá 20% sobre o lucro de uma futura venda, Então, o garoto do Ninho não irá realizar, o garoto do Ninho irá realizar exames nesta segunda-feira, dia 31, e deve embarcar para a Inglaterra até terça-feira. Assim, Matheus realizará o sonho de atuar na Premier League. É uma vontade do jogador, Então, considerada a principal liga de clubes do mundo e desejo de muitos atletas jovens no Brasil, inclusive dele, Então, durante aí a janela, o Chelsea demonstrou interesse na contratação do atacante aí de 19 anos. No entanto, a ideia do clube londrino era emprestar Matheus França para o Strasbourg, da França, por uma temporada. O atleta optou por ir diretamente para a Inglaterra e ter a chance de atuar no clube londrino. Então, considerado aí uma das principais revelações recentes do Mengão, Matheus estreou pelos profissionais em 2021, com apenas 17 anos. No total foram 54 jogos com o manto e 9 gols marcados. O atleta também foi campeão da Libertadores e da Copa do Brasil de 2022. Então, Matheus França entra para o top 5 de vendas mais caras do Flamengo. Então, a venda de Matheus França supera a de João Gomes, vendido no início do ano, aí se torna a quinta mais cara na história do Flamengo. Aí, de acordo com o balanço da última temporada, o volante deixou o clube por 103 milhões de reais. Então, desta forma, aí, apesar de já ter superado a meta de vendas para 2023, o Flamengo conseguiu uma ótima venda, que pode ajudar, inclusive, em possíveis contratações na reta final da janela de transferências. Então, conferindo aí o top 5 de maiores vendas do Mengão aí, A primeira foi Vinícius Júnior, por 45 milhões de euros. Depois vem Paquetá, com 35 milhões de euros. Reinier, por 30 milhões de euros. Gerson, 25 milhões de euros. Matheus França, 20 milhões de euros. E João Gomes, com 18,7 milhões de euros, galera. Então, falando aí sobre os episódios ocorridos ontem, Sobre Sampaoli aí, Então, o técnico Jorge Sampaoli postou neste domingo um texto aí após o episódio de agressão aí do preparador físico Pablo Fernandes em Pedro, no vestiário do Flamengo aí depois da vitória por 2-1 sobre o Atlético Mineiro. O treinador pediu diálogo interno para que o clube possa atravessar a situação. Então ele falou assim: a história me mostrou que a única solução é a conversa. Diz um trecho aí do texto que já vamos falar aí. Então Sampaoli ainda diz, que pensa de um jeito de ajudar Pedro e Pablo Fernandes para colocar o Flamengo no topo, Então ele falou: não tenho dormido pensando em como ajudar Pedro e Pablo. Sei que vocês dois tiveram uma noite horrível. E que aconteça o que acontecer, temos a obrigação de nos cuidar, para nos mudar, para unir, para ser melhor e colocar o Flamengo no topo, diz outro trecho aí do texto. Então o treinador rubro-negro chamou aí a situação de disputa interna, cujas razões existem, e lamentou que a agressão tenha tido
tirado aí o foco aí da vitória rubro-negra sobre o Atlético, né? Uma vitória gigantesca, né? O que aconteceu ontem me deixou muito triste. Ofuscamos uma vitória impressionante com uma disputa interna, cujas razões existem, mas neste momento não importa, né? Então, Pablo Fernandes e Pedro prestaram depoimento na madrugada de domingo em uma delegacia em Belo Horizonte. O preparador físico já retornou ao Rio de Janeiro nesta manhã, enquanto o atacante segue em Minas Gerais. O Flamengo até o momento não se manifestou sobre o episódio. Uma reunião neste domingo deve definir o futuro do preparador físico e também do treinador Jorge Sampaoli, né? Então, o texto completo aí, né, de Sampaoli. Não acredito na violência como solução. Isso não nos leva a lugar nenhum, nem na vida, nem no futebol. Ao longo da minha carreira vi tantas lutas e elas sempre me deixaram com uma sensação de vazio. O que aconteceu ontem me deixou muito triste. Ofuscamos uma vitória impressionante com uma disputa interna cujas razões existem, mas neste momento não importa. A história me mostrou que a única solução é a conversa. Mesmo quando errei, vi o erro dos outros. Então eu tenho fé na palavra, que é uma forma de ter fé no ser humano, porque a violência nos separa e a conversa nos une. Quando eu era criança e comecei a jogar futebol, as brigas dentro e fora do campo eram muito comuns. Assim como muitas coisas no mundo mudaram para pior, algumas mudaram para melhor. A violência é menos aceita a cada dia como forma de resolver as coisas. É uma transformação que levará tempo, não será de um dia para o outro. Todos nós temos o direito de cometer erros, porque temos a possibilidade de nos transformarmos para ser melhor. Eu sou o condutor desta equipe. Me dói muito quando dois colegas de trabalho brigam, mas do que a violência. Os treinadores não se dedicam apenas à tática e à preparação dos futebolistas. Acima de tudo, trabalhamos para gerir grupos. Tentamos melhorar e cuidar das pessoas. Não tenho dormido pensando em como ajudar Pedro e Pablo. Sei que vocês dois tiveram uma noite horrível. E que aconteça o que acontecer, temos a obrigação de nos cuidar, para nós mudar, para unir, para ser melhor e colocar o Flamengo no topo, aí disse Jorge Sampaoli, aí num trecho aí, né? Então, falando do preparador físico aí que pediu desculpas, né? Então, Pablo Fernandes, né? Então, o preparador físico do Flamengo, Pablo Fernandes, pediu desculpas neste domingo aí pelo soco em Pedro. O episódio que ocorreu na noite de sábado no vestiário do Independência em Belo Horizonte, onde o time venceu por 2-1 aí pelo Brasileirão, né? Então o integrante da comissão técnica de Jorge Sampaoli falou aí pela primeira vez sobre o assunto, visto que deixou a delegacia em Belo Horizonte em silêncio, assim como se manteve calado no desembarque no Rio de Janeiro na manhã deste domingo aí. Então Pablo lamentou o episódio e confessou ter reagido da pior forma na situação. O preparador físico reforçou o desejo de se acertar com Pedro em outro momento, né? Então ele falou aqui, né, na madrugada, né, deste domingo, Pedro passou aí por exame de corpo de delito após agressão. O resultado apontou lesões no rosto e na boca, segundo a Polícia Civil de Minas Gerais, né? Então a diretoria do Flamengo dá como certa aí a demissão do preparador físico e ainda avalia o futuro de Jorge Sampaoli. Então no início da tarde deste domingo, o treinador se pronunciou aí pela primeira vez, né? Então, infelizmente aí, né, aconteceu esse fato aí depois do Flamengo ter ido, já está no rumo certo aí, né, buscando aí os títulos, né, e se acontecer essa demissão aí, fatalmente o Flamengo irá perder este ano e não ganhará nenhum título, né, por causa de uma briga boba, né. Mas é isso aí, nação rubro-negra. Quero agradecer a todos aí pela presença aqui no canal. Em breve voltarei com mais informações do Mengão. Um forte abraço a todos e até lá!